Nós não temos. E é um medo das pessoas. O espírito mexe nas coisas. Acontece isso de verdade. Você tinha questionado isso. Espiritual é poder interagir com... Sim, é possível, né? Allan Kardec, a grande questão que Allan Kardec criou a ciência espírita justamente para poder comprovar essa capacidade que os espíritos têm de interagir com o mundo material. Né? Desde a própria materialização, a escrita direta. Você não precisa nem de uma caneta para escrever, a tinta simplesmente aparece, né, na parede lá escrito. Allan Kardec presenciou, né, a escrita direta na parede mais de uma vez, e aquilo fica para sempre ali, não sai. Como que eles fazem isso? Então Allan Kardec vai criando toda essa teoria. Podem movimentar? Podem. Mas veja só, sempre há necessidade, é o que Allan Kardec vai explicar, por conta dos fatos, porque ele vivenciou o fato mais de uma vez. Então, não é uma constatação sem a experiência. É uma experiência, um fato que veio criar a teoria. Não é uma teoria tentando explicar, né, alguma coisa, tentando criar um fato. Não, o fato existiu e com base no fato se cria uma teoria. Então, ele criou a teoria nas inúmeras experiências que ele teve de presenciando esses fenômenos materiais que nós falamos, de efeitos físicos, né, e ele chega à conclusão, os espíritos podem, mas desde que exista um médium que tenha a mediunidade de efeitos físicos. Então os espíritos não podem mexer aqui na Terra, nas coisas, ao seu bel prazer. É através do médium. Então tem que ter o médium desprende determinados fluidos, que ele tem essa condição, que o espírito consegue fazer uso a ponto de movimentar um objeto, né, ou movimentar uma mesa, né, aí a gente vê, por exemplo, um prato voando, uma cadeira voando, porque eles têm condições. Não é um movimento fácil para os espíritos, tá? O que eles vão dizer? Às vezes requer muita energia que em determinados momentos, por mais que tenham um médio, eles não conseguem movimentar para conseguir mover, de repente, um determinado objeto por conta do peso do objeto. Mas se eles conseguirem angariar o fluido que eles precisam, eles movimentam, tá? Então, assim, não é para a gente não ter aquela preocupação. Então na minha casa pode vir um espírito fazer isso? Não. Salvo. Tem um médium de efeitos físicos, que nos dias atuais é raríssimo, rapaz. A gente quase não vê mais, entendeu? É um caso ou outro isolado em determinadas regiões que a gente às vezes se pergunta, por quê? Tem que ter um porquê, né? Talvez naquela região ainda o efeito físico ainda tenha que chamar a atenção das pessoas, que já não é mais a nossa realidade hoje. Nossa realidade está aí, todo o conteúdo, o espiritismo está escrito, que a gente tem que fazer aprender aquilo lá e progredir moralmente. Essa é a grande questão.